passa para o cara que vai vender o produto acabado atacado para o varejo, ele tem um crédito na entrada, débito na saída, ou seja, também, impulso não cumulativo. Ok? Nossa, bugou tudo minha cabeça aqui agora. Né? Mas vamos entender uma coisa. No final, esse imposto já foi pago, é isso que eu quero dizer. Mas por conta da desorganização do empresário, o cara não quis contratação, o cara não quis emitir o documento fiscal, ele não acobertou, que a gente chama de forma técnica, a venda dele. Aí o que vai acontecer? Não, agora o fisco vai te cobrar a alíquota cheia. Mas o produto já foi tributado. Beleza, mas você não tem prerrogativa para falar se esse produto foi tributado ou não. Você não tem prova. Você não tem prova material. Aquilo. Beleza, então. Então tá. Então, nesse sentido, 18%. Tá, 18%. Alíquota cheia, já é um absurdo. O imposto já foi pago. Aí vem. Sobre o valor que você sonegou, dobra o valor. Então, você faturou 100%. 500 mil, 100%. Então, essa é a base de cálculo. Agora vem as multas. 45%, 75%. Mais os 18%. No final... A conta era a seguinte, às vezes você tinha que pagar 30 mil de imposto e no final você vai pagar, às vezes, 2 milhões e 800 mil com a multa. Por isso que o povo fala assim, não, o fulano recebeu uma multa exorbitante da Receita Federal. Nem foi a Receita Federal, foi até o Estado. Ah, foi culpa do contador. Que não viu. Entende? Então, assim, pô, vamos lá. Se tiver organização, se tiver inteligência, tecnologia, para alimentar a informação, para gerar as informações para o fisco. Você vai ter um consultor financeiro que ele vai olhar para o seu negócio e falar assim, não, bacana, aqui a gente consegue enxergar oportunidade de negócio. Porque você tem informação aqui. Você tem organização, você tem tecnologia. E em cima disso daí também, o pessoal usa essa prerrogativa do medo, né? Então, peraí, o cara foi multado em milhões ali. Igual a história do Pix. Por que um monte de gente começou a correr atrás de contador, de contabilidade, de formalizar? Não, esse é o medo, né? Esse é o nível de conhecimento do brasileiro, né? Porque, cara, passou na televisão, foi bem claro. Olha, o Pix vai ser fiscalizado. Exato. Já é, há muito tempo. Falou fiscalizado e aí traduziu. O povo traduziu que ia taxar. Como se. Você vai fazer para você fazer um Pix de 10 reais, você tem que pagar assim. Não, e entrou até no viés político, né? Pois é. Não, vai ser taxado, não sei o quê. Meu Deus do céu. Não, eu queria depois entrar num ponto polêmico. Você falou que quantos anos que vai ter essa reforma? 10 anos, aproximadamente, isso. Segundo o Sebrae, a maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez não vão estar vivos daqui 5 anos. Exato. 70% das empresas pensando como empresa, né? A empresa deles não vai estar viva. Agora você me assustou. Outro Covid. Segundo o Sebrae, mais de 90% das empresas não passam do 5º ano. Se eu falar de 10 anos, então, pois é, exatamente. Tudo por causa do que a gente está falando aqui agora. Essa falta de organização, essa falta de gestão, essa falta de competências, que às vezes a empresa não leva. Às vezes o profissional em si, não. O cara, antes dele ser o empresário, ele era o melhor funcionário da empresa. Exatamente. Tecnicamente falando. Fazer todos os processos. Mas quando vai para a empresa dele, aí ele não quer gerir com aquela qualidade, porque não tem ninguém cobrando ele. Não tem alguém que chega nele e fala assim, não, você tem que fazer... Eu sou o dono do negócio, quem manda aqui sou eu. É igual um dia um cliente falei para ele, rapaz, não pode, a lei aqui sou eu. Eu sou a lei. Eu falei, uau. Falei, beleza, então tá, você é a lei, então tá tudo certo. Você só vai brigar com a lei que manda um pouquinho mais que você, que é o Estado. A conclusão que eu tenho é que a gente, independente da religião, abrir empresa ou como pessoa... Eu tenho Deus me abençoando e tenho o governo do lado cobrando o imposto. Nasceu, paga igreja, imposto. Né? Casou, paga alguma coisa. Mas você sabe que até a igreja tem imunidade tributária, só que o pastor não tem. Se tem funcionário na igreja, não tem. Tem folha. Então, assim, percebe? Vamos entender uma coisa aqui. Vamos lá, pessoal. Presta bastante atenção numa coisa aqui. E aqui eu quero conectar o Eduardo, né? O Damasceno e o Luciano. Então, financeiro, sistema e contabilidade. Essa tríade, né? Vamos fazer essa triangulação. Vamos lá. Eduardo, quero te fazer uma pergunta. A empresa ela cresce só com capital próprio? Só capital próprio, dificilmente. Ela precisa de capital terceiro. Traduz para nós o que é capital terceiro. Quando é capital próprio, eu estou falando que eu estou pegando do meu bolso. Qual que é o problema disso? Que às vezes o empresário fala assim, cara, é de graça. De graça não. E o custo de oportunidade? Você poderia pegar esse dinheiro, viajar, gastar, fazer o que você quisesse. Agora, quando eu pego capital de terceiro, eu já estou falando, por exemplo, de instituição bancária. Se eu tenho um demonstrativo, por exemplo, contábil ok, organizado, eu consigo pegar, às vezes, linhas de crédito mais barata, inclusive com carência. Eu não estou falando carência emocional, gente. É carência financeira, que é um prazo. Ou seja, eu pego lá o dinheiro, sei lá, 100 mil, 1 milhão, e aí, às vezes, eu demoro 6 meses para começar a pagar a primeira parcela. Então, se eu tenho a contabilidade em dia, isso pode permitir, pelos programas de incentivo do governo.
Então tem os benefícios também. Às vezes não é legal, vamos falar assim, pagar o imposto, o empresário não se sente confortável no negócio, mas independente dele se sentir confortável ou não, é a regra, tem que pagar. Se ele segue essa regra e tem a contabilidade em dia, ele tem acesso a capital de terceiro com esses benefícios, que vai ajudar demais. E aí, ao invés dele usar o dinheiro dele, ele usa de um terceiro, que é mais barato, gira. Se ele tiver também a organização financeira e um sistema para justamente mostrar e apontar isso, automaticamente ele vai acumulando esse dinheiro para poder, na hora que vier a primeira parcela, já ter lá, para poder pagar ou antecipar, né? Então isso ajuda demais. Pelo menos essa é a minha visão do capital Aí sabe terceiro. uma coisa? A turma de comunicação visual. Não, vou ficar no MEI a vida inteira. O camarada tá faturando muito mais do que é o permitido. Deixa eu te contar uma coisa. Você que é MEI, honestamente, o banco ele não te vê. Isso é fato. Agora, se você está em outro regime, outro sistema de cobrança de imposto, um Simples Nacional, um lucro presumido, um lucro real, você evidencia isso, ok? Porque aí o banco ele quer ver faturamento fiscal. Por que o banco quer ver faturamento fiscal? Porque o banco ele tem um risco.